Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou falar sobre adultério. Então veja, eu tenho visto na internet aí, eu achei interessante o tema, então me ocorreram algumas ideias hoje cedo, eu anotei, então eu quero comentar aqui, né, sobre isso daí. Então adultério seria o seguinte, aquela conhecida pulada de cerca, né? Então é o fato de um casal, né, que tem uma vida em comum, arrumar algum amante, algum relacionamento extraconjugal, né? Tá certo? Fora do casamento. Às vezes a pessoa vive junto e arruma um amante assim e tal, né? Então eu queria só dar minha opinião a respeito disso daí, porque eu achei interessante. Já esses dias atrás eu tinha baixado uns vídeos e terminei deletando porque eu achei muito moralista demais, né? Tá certo? Então eu sou mente aberta, então olha, isso daqui então seria mais a minha opinião pessoal, né? Então olha, sem entrar no mérito se isso é certo ou é errado, tá? Então eu tô fora desse negócio de moralismos aí e tal, tá? Que nem eu falei, sou mente aberta, então que nem eu disse, né, seria mais a minha opinião pessoal, né? Tá? Então não vou entrar no mérito se isso daí é certo ou é errado, porque é uma questão, eu acho complexo falar sobre isso daí, né? Tá certo? As pessoas devem procurar o seu bem-estar, né, a sua felicidade. Agora tem que tomar alguns cuidados, né? Então olha, veja bem, é que eu anotei aqui, vou discorrer, né? Então olha, o meu foco nesse sentido são as consequências de um flagrante no motel ou em algum lugar. Então olha, o meu foco seria mais isso daí assim, porque olha, a gente sabe que isso aí acontece muito por aí, o fato do homem ou a mulher ter algum tipo de relacionamento fora do casamento, ou, às vezes a pessoa vive junto, né? Mas tem algum relacionamento fora, né? Tá certo? Então olha, a gente sabe que isso aí acontece muito, né? Tá? Então olha, o meu pensamento é o seguinte, precisa ver, assim, quando a pessoa arruma uma situação dessa, qual é a intenção da outra pessoa, né? Se aquilo ali é só uma curtição, ou uma situação da pessoa ter um prazerzinho fora, tal, né? Tá certo? Porque a gente nunca sabe qual é a intenção da outra pessoa, do homem ou da mulher ali que você vai se relacionar fora daquele relacionamento. Eu sou solteiro, infelizmente, fiquei solteiro aqui, mas eu sempre recomendo que a pessoa tenha alguém, não viva só, né? Viver com alguém, se der para viver mais ou menos, já está campeão, né? Tá certo? Mas infelizmente a vida, o destino da gente é assim, né? Tá certo? É sempre bom ter uma companhia, né? Dentro daquelas condições mínimas, né? Tá certo? Mas olha, então voltando ao tópico aqui, né? Do adultério, né? Então veja, então é que eu falei, precisa ver qual é a intenção. Quando a pessoa arruma um quebra-galho assim, fora do casamento, precisa ver qual é a intenção da outra pessoa. Se é só uma curtição, se aquela pessoa está a fim de arrumar desfazer o casamento do outro, ou está a fim de zoar, de se aproveitar do outro. Precisa ver se a pessoa não está mal intencionada. A pessoa às vezes entra de cabeça e não sabe qual é a intenção do outro, tá? Então eu sempre procuro, eu nunca saí com mulher de ninguém, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, dependendo de quem fosse a mulher, talvez eu não resistisse, né? Eu não ia resistir, né? Tá? Então eu estou falando isso só quanto a pessoa ter cuidado, né? Os cuidados que a pessoa deve ter. Então olha, porque numa situação de flagrante assim, se o marido pegar, enfim, pode resultar num escândalo, pode ter prejuízos, né? Aquela pessoa pode, ou o marido ou a esposa, né? Não sei, vice-versa, porque eu já vi N casos, na internet a gente vê de tudo, né? Então olha, pode resultar em morte, em prejuízos, tá certo? Agora tem gente que se dá bem, tá certo? Então olha, tem gente que tem amantes durante muitos anos, e ninguém nem descobre, às vezes vai descobrir depois de anos, tal. Eu já vi N casos e aquilo correu, e depois a pessoa até se separou e ficou com amante. Tá? Então são situações e situações. Agora, como eu falei, o meu foco é o seguinte, de repente, que hoje tudo é filmado, tem câmeras, assim, hoje um simples celular tem câmera, né? Então a pessoa pode estar sendo filmado por um amigo, ou por algum detetive, tá certo? Tá? Então hoje é tudo filmado. Então olha, tem algumas pessoas aí, algumas pessoas que trabalham com essa questão de relacionamento conjugal que dizem que às vezes pode até melhorar o relacionamento. Então são situações e situações, né?
Tá certo? O que eu digo é só que a pessoa deve ficar com o pezinho atrás, né, com o pé atrás, porque de repente alguém pode estar filmando, né, ou tirando foto, né, que hoje é muito comum no celular, pode tirar uma foto ou filmar, né, ou mesmo o marido ou a esposa, o marido ou a esposa pode estar acompanhando aquilo ali, já faz algum tempo, né, e a pessoa pode se prejudicar numa situação dessa aí. É que nem eu falei, são situações e situações, né. Eu conheço homens e conheço mulheres que já tiveram vários casos fora do casamento. Eu sei assim, e o marido ou a esposa não sabe lá, né? Então, eu conheço homens e mulheres que já saíram com várias pessoas fora, assim, tal, né? E nunca aconteceu nada, e a pessoa está acostumada com essa vida aí. Eu conheço gente assim, homem e mulher que faz isso aí, né? Que é casado e sai com mulheres. Por exemplo, homem que é casado e sai com mulher fora do casamento. Já fez isso várias vezes. E a esposa não sabe. E da mesma forma como eu conheço mulheres que o marido... Às vezes o marido até sabe, mas por circunstâncias não se separa. Diversos tipos de circunstâncias a pessoa não separa, mas sabe que a mulher costuma pular o muro, né? Pular a cerca, né? Então, olha, na internet a gente vê loucura de tudo, porque eu já vi todo tipo de situação lá, até mortes, assim, porque você pode enquadrar como crimes passionais, né? Então tem gente que não tem maturidade para compartilhar aquilo ali, aquele tipo de situação. Então, cada caso é um caso, mas tem gente que às vezes não tem maturidade para compartilhar o marido ou a esposa com alguma outra pessoa de fora do relacionamento normal. Entendeu? A pessoa não aceita compartilhar aquilo ali, repartir aquela outra, o seu marido, a esposa, assim, com outra pessoa. A pessoa não aceita de maneira alguma, né? Tem gente que não tem essa maturidade, aquilo ali, tá certo? Precisa ver, são situações, né? Tá? Então isso daí não é questão de encarar como moralismo, né? Que nem eu falei, tá certo? Eu não encaro por esse lado aí, questão de moralismos nem nada não, tal, né? Então tem situação que é positiva, né? Agora tem o que eu estou ressaltando aqui, é que aquilo ali pode ocasionar prejuízo, virar um escândalo, ou até um caso de morte, porque a gente não sabe a reação do outro, né? Tá certo? De como que a pessoa vai reagir, né? Tá certo? Tem gente que não assim, entende aquilo com uma certa naturalidade, agora outros já não aceita, né? Não aceita compartilhar aquilo ali, repartir o marido ou a esposa com o outro, né? Então, como eu falei, assim, tem gente que se dá bem. Às vezes aquele relacionamento ali pode ser uma rapidinha, que nem o pessoal fala, né? Como aquilo pode ter uma duração, a pessoa ficar saindo durante anos, meses, anos ali. Eu conheci gente que tinha um amante 10 anos, depois até separou da esposa para ficar com a amante. E hoje está muito bem, né? Então é que eu falo, são situações, né? Tá certo? Então, olha, recentemente eu vi um escândalo tremendo aí, aqui no Brasil mesmo, aqui e tal, né? Veio parar na internet e tudo mais. Então tem gente ali que analisa de um jeito ou de outro e tal, né? Olha, a minha opinião sobre quando é coisa muito escandalosa e toma grandes proporções, assim, que o Brasil todo ficou sabendo, foi uma situação que aconteceu em Minas Gerais aí, e jogaram no YouTube, no Facebook, e aquilo tomou proporções no Brasil inteiro, aquilo foi parar em programas de televisão, aquela discussão. Então, olha, é que nem eu falo, eu não entro nessa questão de moralismo, se aquilo ali é certo ou errado e tudo mais. Agora, um caso como de grandes proporções, que o país inteiro e aquilo fica sabendo, e aquela discussão vai parar em programas de televisão e tudo mais, precisa ver se aquilo ali não é o cumprimento de um karma, para a pessoa passar por aquele tipo de vergonha, aquele escândalo todo, aquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação ali, se aquilo ali não é uma questão de um karma a ser analisado, porque quando é uma coisa assim que toma proporções muito grandes, né? Tá certo? Uma coisa muito discutida, muito escandalosa, aquilo ali pode ser que seja, tudo tem a ver, assim, leva a crer que seja algum cumprimento de algum karma. Que aquelas pessoas já se envolverem em algo semelhante, em outras vidas passadas e tudo mais, e hoje estão resgatando aquilo ali, então tem muita coisa pra gente pensar a respeito disso daí, né? Tá certo? Não é questão, porque aquilo ali virou motivo de gozação, tá certo? Todo mundo ficou tirando um sarro e tal, né? Então, eu não acredito que seja por acaso, né? Deve ter alguma raiz em algum outro lugar, assim, ou nesta vida mesmo, ou em outra, para aquelas pessoas terem passado por aquela vergonha, aquele escândalo todo, né? Tal, né? Tudo mais, né? Então, olha, tem gente também assim que eu já sou mais seletivo, assim, tá? Então tem gente que caiu na rede é peixe, tá certo? Eu tenho colegas aí, homens, né, que quem aparecer, ele traça. Tá certo? Não está nem aí, né? Come todo mundo, né? Eu já sou mais seletivo. Tá? Então tem gente que ele quer, é uma coisa insaciável, assim, né? Então quem aparecer ele come, né? Seja quem for, né?
Tá certo? Que nem eu falei, eu já sou mais seletivo, já vou